brinque com o pecado. Não brinque com o que é errado. Nós, infelizmente, vemos as coisas naturais dessa vida e acabamos muitas vezes sendo cegados por elas. Os desejos, a vontade de fazer, de ter estas coisas, muitas vezes vão cegando as pessoas, vão engodando as pessoas e acabam tomando o seu coração. E o que era para ser uma grande bênção, o que era para ser uma história de vitórias, que digo para você que há muitas pessoas que já foram muito vitoriosas na vida. E por conta de desilusões, por conta de deixarem o pecado dominá-la, ela acaba perdendo tudo e jogando tudo para o alto. Eu quero falar para vocês hoje do Sansão. Apesar de ser uma história muito conhecida, nós temos muitas histórias, muitas referências valiosas para os nossos dias. Sansão, se nós fizermos um pequeno estudo sobre a vida dele, nós vamos verificar que ele era um homem nascido de Deus, um nazireu. A Bíblia fala que Manoá e também a esposa de seu pai, que eram os pais ali de Sansão, eles não podiam gerar filhos. E Deus concebeu, deu graça à vida de Sansão, que não poderia ter nascido. Mas Deus levantou o próprio Sansão com a intenção de libertar o povo de Israel, de abençoar o povo de Israel. Deus deu a ele uma força tremenda, descomunal. Deus deu a Sansão uma autoridade de juiz, ele se tornou um juiz em Israel. Ele cresceu, ele aprendeu na lei do Senhor, ele aprendeu na palavra de Deus, mas ele começou a tomar atitudes erradas. Sabe quando aquela pessoa, ela acha que está tudo certo, que ela nunca vai cair, quando ela acha que nunca vai passar por certas situações? Eu vou dizer para você que existem pessoas que quando ela chega a um ápice na vida dela, seja profissional, falando aqui como um ministro de Deus, no ápice ministerial, quando alguém acha que já está bem o suficiente e pode começar a fazer coisas que não fazia outrora. Ela começa a tomar posturas que diante da palavra, mediante a palavra, essa pessoa sabe que isso sempre foi ilícito para ela. O apóstolo Paulo fala a carta aos Coríntios, ele diz assim, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho direito, você faz o que você quer, mas há coisas que não convêm para mim, há coisas que não convêm para você, há coisas que não foram declaradas ou coisas dessa existência que são para mim e para você. Só que ao passar dos anos, nós vamos nos tornando um tanto quanto ali autoritários, nos tornamos um tanto quanto ali donos do próprio nariz. Achamos que não precisamos nos cuidar, continuar na palavra. Veja que muitas pessoas se tornaram grandes vencedores ao que diz respeito às coisas de Deus, ao que diz respeito à vida espiritual, a ganhar almas, a batizar pessoas. Nós vemos um grande crescimento por ter obediência à palavra, por se ter cautela em guardar de forma minuciosa, praticar minuciosamente a palavra de Deus. Quando nós não somos minuciosos, nós começamos a tornar um tanto quanto relaxados. Jeremias disse, maldito é o que faz a obra de forma fraudulenta, que faz a obra negligenciando, que faz a obra de Deus relaxadamente, que faz as coisas de qualquer jeito. Deus não ama, Deus não se agrada de quem faz a obra de qualquer jeito, de quem leva as coisas de Deus de qualquer maneira. Veja que o sucesso de Sansão está atrelado a obedecer a Deus. Não se podia passar navalha no cabelo. Ele era um homem que tinha uma força tremenda. Não fale, pastor, mas como que ele era tão forte assim? Essa força vinha de Deus. No entanto que os inimigos, eles tinham receio de enfrentar Israel porque havia um juiz muito forte. Esse juiz dava cabo de 1000 homens de uma vez só, com uma queixada de jumento. Este homem colocou fogo na seara dos filisteus. Este homem derrubou as portas da entrada dos filisteus. Este homem era poderoso em Deus.
Ele não podia passar navalha na cabeça, ele não podia estar com mulheres estranhas, ele não deveria se prostituir. Ele era um homem de Deus, ele não podia ter práticas erradas na sua vida e que aquilo faria que ele perdesse a unção de Deus. Outra coisa que ele não podia fazer era comer coisa imunda, coisa preparada para demônios. Outra coisa que ele não podia fazer era tomar vinho, ele não podia tomar bebida forte. Porque a Bíblia fala em Provérbios que a bebida forte é para os fracos. Os fortes, os líderes, a Bíblia fala que eles não bebem bebida forte, porque a bebida forte é para o louco. Agora, em contrapartida, chega um momento de que todos os inimigos receiam entrar em briga com o povo de Israel. Eles não querem arrumar briga com eles, porque sabem que lá tem um juiz que é muito forte e usado por Deus. Não tem como atacar a sua vida, por exemplo, se você anda com Deus. Não tem como o diabo preparar uma cilada que você vai cair, por mais que ele prepare ciladas, você não cai. Porque Isaías diz 54:17 fala que armadilhas preparadas contra mim não prosperará. Então nós temos que entender que tudo que o diabo pode planejar, almejar, colocar contra você para te fazer cair, não vai prosperar se você estiver guardando a palavra. Por isso que aqui em Juízes 16, do versículo 1 em diante, nós vamos fazer uma leitura de uma sequência que houve de muitos erros, de muitas falhas. E Deus dá avisos para nós, Deus dá avisos para que nós venhamos despertar. O nosso amigo Sansão, ele escolhe uma mulher estranha. E essa mulher estranha, quando ele chega em casa e seu pai fica sabendo, ele fala: filho, isso aí não é para você. Você tem tantas mulheres israelitas aqui que você poderia escolher qualquer uma delas. Acredito eu que esse homem teria uma facilidade de ter uma donzela, uma boa esposa, uma serva de Deus em Israel. Mas ele preferiu brincar com o pecado e procurar uma mulher estranha. Procurar uma mulher que não defendia a fé que ele defendia, não cria no Deus que ele cria. Sem falar que ela era uma prostituta e que defendia o templo de Dagon, um demônio, o demônio filisteu, o Deus filisteu. Então veja que ele foi brincando com o pecado. Um homem que despedaçou, sabe o que é despedaçar? Ele rasgou um leão ao meio. Ele rasgou o leão ao meio. Pode pôr a referência aqui, Juízes capítulo 16, do 1 em diante. Quando nós começamos a ouvir a palavra, quando começamos a leitura sobre a vida de Sansão, me chama essa atenção de falar: puxa, como que um homem que teve tanto poder, tanta autoridade, tanta força, consegue ter uma derrocada, uma caída tão grande? Veja que muitas vezes nossos abalos emocionais e sentimentais nos levam a cometer coisas que nos fazem perder na vida. Vocês podem ver, por exemplo, aí em todas as áreas, né? Até pensando na área futebolística, aí você vê um time que está lá em cima, crescendo, vencendo, daqui a pouco começa a perder e acaba tudo. Tudo depende do emocional, como que você se mantém, como que você guarda o seu coração, como que você tem se fortalecido com a palavra que você já tem. Falava na igreja ontem, a alegria do nosso coração é a palavra. O dia que a palavra de Deus não estiver no seu coração e a certeza que essa palavra vai se cumprir, a alegria acaba. Você vai se deixando levar. Sansão, ele rasga um leão. Na descida, quando ele volta para sua casa, o leão está podre, está? Você sabe que um animal morto, ele apodrece, ele vira ali bicho, ele fica podre. Ele vai e pega dentro desse leão podre. Ele, aos olhos dele, cego, ele vê um pote de mel ali dentro. Vai ali, pega o mel, come daquele mel podre, daquela coisa imunda e leva para dentro da casa dele. Quantas pessoas não estão assim? Comendo coisa podre, comendo coisa estragada. Quando eu falo comendo coisa estragada, é se alimentando de palavras, de pensamentos e ideias de pessoas que não confiam na palavra. Você escuta filósofo, você escuta gente desviada, que tem coisa ruim para falar da igreja, para falar de pessoas. Você escuta todo mundo, mas a palavra de Deus você não retém mais. E aí você vai brincando com o pecado. Você vai brincando com o pecado, você vai começando a se alimentar do que não deve. Daqui a pouco, né?
Hoje em dia tem tantos canais, por exemplo, de pessoas que estão à disposição para falar mal da igreja, para falar mal de pastor. Vou falar para você com toda certeza, não tenho dúvida que as pessoas falham, e verdade, muitas pessoas erram de maneira que eu digo para você que, como Jesus disse, muitos falsos profetas, mas não cabe a mim, não cabe a nós querer condenar, nós temos que pregar a palavra de Deus, ensinar as pessoas a andar com o Senhor. Agora, infelizmente, o juiz chamado Sansão, ele brincou tanto com o pecado, que agora você vai estudar comigo esse capítulo 16 e vai ver o fim de uma história que poderia ser uma das histórias mais lindas que a Bíblia narraria, segundo alguém que andou com Deus. Mas não, infelizmente, Sansão, ele andou com prazer e desejo de pecar, e o desejo do pecado o dominou, e por ter dominado ele tomou decisões erradas e caiu. Olha o que diz o versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela, esteve em relacionamento com a Dalila. E foi o dito aos gazitas, o Sansão entrou aqui, e foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Então veja o que está acontecendo. O Sansão, ele sai da área onde ele está guardado e protegido. Lembra da palavra do Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sansão saiu ali da área da cobertura de Deus. Assim como você pode estar fazendo hoje. Você saiu da cobertura de Deus. Você saiu da presença de Deus para fazer aquilo que não devia. Você saiu por causa de uma amizade, um baile. Por causa de um dia que você foi na festa de final de ano com a empresa, você acabou bebendo, você acabou fazendo coisas que não devia, falando, agindo, tomando atitudes, beijando mulher que não é sua, o marido que não é seu. E isso é muito grave, porque as consequências do pecado é a morte. A Bíblia fala que a consequência do pecado é a morte. Veja que Sansão, ele brincou com o pecado. Ele foi atrás de uma prostituta dos filisteus. Ele entra até essa mulher. E a Bíblia fala que então os inimigos começaram a preparar espias. Espias são espiões mesmo. São pessoas que estão de prontidão. Para a hora que o Sansão der uma marcada, eles matam o Sansão. É assim que os demônios fazem no mundo espiritual, gente. No mundo espiritual, é você afastar-se da presença de Deus, você está abrindo a porta para o diabo fazer o que ele quer. E olha, eu vou dizer para você, o diabo, ele é perito em conseguir achar brechas na sua vida. Por isso, não brinque com o pecado. Não diga, não, é só hoje, não, é só mais uma vez. Não, isso aqui não tem problema nenhum. Isso aqui não dá nada. Eu já vi até pastor falando que não tem problema. Você vai achar todo tipo de gente. Gente que vai falar para você que você pode beber. Tem gente que vai falar para você que você pode prostituir, que você pode adulterar. Vai ter gente que vai falar assim, não, precisa casar não, isso aí não tem problema nenhum. A lei brasileira é clara, para se declarar casado, você tem que ir lá no cartório oficializar seu casamento. Não, pastor, para que gastar dinheiro? Quem disse que é gastar dinheiro? É uma lei. É uma lei. Quando você compra, por exemplo, um terreno, você deixa no nome do antigo dono? Você deixa? Não, pastor, o terreno é meu. Então por que a esposa que é sua, o senhor não coloca no seu nome se ela é sua? É assim mesmo que funciona. Mas as pessoas brincam com coisa séria, até que elas acabam perdendo tudo. Então veja que o Sansão vai brincando com o pecado, e o ápice do pecado dele é agora que ele está pouco se importando. Ele entra na terra de inimigos, ele começa a brincar com o pecado, ele começa a estar na roda de amigos, tá? Ele começa a se deitar com prostitutas, e ali agora o diabo preparou tudo, como diz, né, na linguagem lá fora, ele preparou a casinha para ele, está preparado o caminho para destruir a vida dele. Está pronto ali para que a hora que ele pisar fora, ele vai ser morto.
E aí continua, versículo de número 3. Porém Sansão deitou-se à meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras. E juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte, que está de fronte de Hebrom. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e arrancá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. A pessoa, tá? Não utilizando aqui da palavra em si, mas a prostituta, ela vende o corpo por dinheiro. Né? Ela está vendendo o seu corpo por dinheiro. Essa mulher escuta: olha, o dia que você se deitar novamente com o Sansão, eu quero que você descubra da onde vem a força dele. Porque a hora que você descobrir da onde vem a força dele, nós vamos matá-lo. E se você quiser, nós, ao invés de pagar um programa para você, nós vamos pagar para você, só para você descobrir o que esse homem tem, que ele é tão forte. Eu vou dizer para você, o que você tem de mais forte é a palavra de Deus na sua vida. O que mais tem de mais lhe dá força para continuar é a palavra de Deus no seu coração e você praticando a palavra. Porque o dia que você não pratica a palavra, é aquela hora que você abre a sua fortaleza para que os inimigos entrem e derrubem você de dentro para fora. As maiores quedas da nossa vida, elas não acontecem dos inimigos que vêm nos atacando de fora, é os inimigos que atacam de dentro para fora. Quando eles abrem acesso ao seu coração, quanto acesso você dá com mágoas, com palavras, com atitudes. Mas pastor, eu não vejo mal nenhum nisso. Você pode não ver mal nenhum nisso, mas se você se tornou uma pessoa conhecedora da palavra, você venceu em muitas etapas da sua vida porque você reteve, porque você guardou, você entendeu o que tinha que ser feito. Mas aí então agora o diabo começa com estratégias. É assim que o diabo faz, é uma estratégia. Veja o que tem afastado você de vir à igreja. Ah, pastor, dá uma preguiça. Ah, pastor, outro tempo eu já fui tão fiel, fui tão firme. Não faltava um culto da igreja, pastor. Estava sempre firme. Veja que o diabo vai preparando algumas ciladas. Aqui o Sansão já abriu a brecha comendo coisa imunda, bebendo bebida forte. Aqui ele já se uniu à prostituição. Então quer dizer, o que faltava para ele perder todo o nazireado agora era a força que a Bíblia fala que não se podia passar navalha na cabeça dele, não podia cortar o cabelo dele. Então, tudo que Deus falou que ele não podia fazer, ele foi fazendo, ele foi falando: quer saber de uma coisa? Eu sou forte, eu posso, eu consigo, eu sou pai daquela coisa. Quando ele deu por conta, agora está sendo pago 100 moedas de prata para uma mulher descobrir se ele tem força e de onde vem essa força. Veja que a força de Sansão não está atrelada ao cabelo dele, mas sim à obediência dele. Enquanto você está guardando em humildade, em seriedade a palavra, Deus está lhe dando força para vencer qualquer inimigo. Mas as portas que você vai abrindo, as brechas da sua vida que você vai deixando o diabo migrar no seu coração, acessar seu coração, você começa a, na verdade, relativizar pecado. Para você é errado, mas para mim não. Não, é errado para ele porque ele não tem controle, pastor. Ele não pode beber porque ele bebe e ele fica louco, pastor. Ele fica embriagado, caído pelos cantos. Eu bebo socialmente. É assim que algumas pessoas podem dizer. Quer dizer, ela é relativa ao pecado. O pecado depende da pessoa. Dependendo de quem é, não é pecado. Se for um amigo meu, não é pecado. Agora, se não for, é pecado. Então, quer dizer, a pessoa está relativizando algo que não se pode fazer. A palavra é uma só, ou é sim ou é não, ou é não, ou é sim. Por isso que agora começa a decaída dele. Versículo de número 7, diz assim, 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e como que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse Sansão: se me amarrasse com 7 vergas de vimes,
frescos que ainda não estiveram secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Primeira coisa que ele fala, olha, viu, para poder acabar com a minha força, é só me amarrar com uma madeira assim, assim, assim. Sabe o que ele está fazendo? Ele começa a brincar. Ele começa a brincar com a coisa. Ele está tão levado, ele está tão levado ao pecado que ele começa a brincar com coisa séria. Começa a falar mal da igreja, começa a falar mal dos pastores, da pregação, até a ponto de que algumas pessoas elas chegam a blasfemar do Espírito Santo. É uma coisa muito séria, muito séria. O único pecado na Bíblia que não existe perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Ela começa a falar de coisas que não dizem respeito a ela. Ela começa a tomar atitudes, ela começa, ao invés de ganhar pessoas, Jesus disse assim, ó, que a pessoa que fizesse um dos seus pequeninos se perderem, teria que dar conta. Melhor lhe fora, pegasse uma mó de azeite, uma grande pedra, amarrasse ao pescoço e lançasse no mar. Palavras de Jesus Cristo. Tem pessoas que elas, ao invés de ganhar pessoas, elas estão afastando as pessoas, tirando as pessoas do caminho do Senhor. E isso continua. Versículo 8, então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos que ainda não estavam secos e amarrou com elas. Quando ele dormia, amarraram ele. E os espias estavam sentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui os próximos versículos. Você pode ler todo o capítulo na sua casa. Ele brinca mais uma vez e brinca mais uma vez. Se pegar uma corda assim e tal, daquele jeito, você consegue me parar. O Sansão, ele está tão levado, está tão cego espiritualmente falando, que ele vê a Dalila entregando ele para os filisteus, para matá-lo, e ele continua ali. A grande dificuldade de muitas pessoas é que ela está vendo a queda dela, mas ela não sai da situação que ela está. Ela continua como está. Eu vou dizer para você, você que caiu numa bebida, numa droga, você que caiu numa vida de erro, você que começou a tomar decisões de mentir, de enganar, de trapacear, você que se uniu a coisas erradas, ilícitas, você está até fugido da polícia. Deixa eu contar para você uma coisa. Continuar enganando, vai acontecer com você o que o salmista disse. Um buraco, ou melhor, um poço vai te fazer cair em outro poço. Um abismo te chamará um outro abismo. Uma mentira te faz fazer outra mentira. Cuidado, a melhor decisão que você toma é cortar o laço com o pecado. Corte o laço com o que está errado. Arranque isso da sua vida, porque a hora que Sansão entregou os pontos, disse, olha Dalila, se cortarem as minhas tranças, eu perco as minhas forças. Ali foi o ápice, o fim de tudo. Cortadas as tranças, a primeira coisa que os filisteus fizeram foi arrancar. Não foi só amarrar uma venda nos olhos dele e prender ele numa prisão. Não, eles arrancaram os olhos de Sansão. E eu posso dizer que isso representa, na minha pequena compreensão, digo isso, que o fato de terem arrancado os olhos dele não significa nada, perto do que ele já estava cego há muito tempo por conta do pecado. A decorrência de não ter mais o globo ocular, não enxergar, já era algo que já há muito tempo vinha acontecendo. Tem pessoas que estão doentes, que estão perdendo muito na vida porque estão brincando com o pecado. Eu vou retificar mais uma vez, não brinque com o pecado, porque uma hora ele vai te derrubar e a queda vai ser grande. O pecado vai ser pesado, a ponto de que você pode perder tudo. Mas, como sempre fazemos, existe esperança para a árvore que for cortada. Se ela, ao cheiro das águas, suas raízes darão força novamente para a árvore vai crescer de novo. Sansão moendo como se fosse um jumento. Olha só como pode. O homem mais forte de Israel, o maior vencedor que já havia passado por Israel, um grande juiz, um juiz que era o defensor do povo, está agora igual a mula, igual um burro, puxando carga numa moinha. E ele moendo ali, chega uma hora que ele fala, meu Deus, como é que pode?
o cabelo dele cresce de novo. Na verdade, ele caiu em si, se arrependeu. E quando ele caiu em si, se arrependeu, ele mesmo cego, ele vai tateando as paredes, ele entra no templo dos filisteus, onde ali tinha uma imagem de Dagon, e ele, com a força de Deus, ele mata todos aqueles filisteus. Eu digo para você que ele poderia ter feito a mesma coisa, acabado com todos os inimigos, mas ele poderia continuar vivo. Bom, digo para você que se você aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, por mais que você tenha errado muito nessa vida, você pode terminar bem. Você pode ser salvo, que esse é o projeto de Deus, que você receba a salvação. Não há pecado tão grande que não haja perdão. Não há erro tão grande que você tenha cometido, por pior que seja ele, que Deus, através do nome de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, você não possa ser perdoado. Agora, digo para você, crente, cristão, que está brincando com o pecado, o fardo para você vai ser mais pesado se você continuar brincando com o pecado. Você está achando que está levando a coisa assim e vai terminar bem? Você acha que essa brincadeira de igreja, de crente, disfarçar, ir para a igreja, usar uma máscara de crente no domingo e durante a semana pintar e bordar? Você acha que isso é correto diante de Deus? Você acha que não vai chegar uma hora que isso vai te cobrar? Isso não vai ser algo que o diabo vai deitar e rolar sobre você? Então, te faço para você como um conselho. Aceita Jesus. Deixa a mentira, deixa o pecado, pare de brincar com coisa séria e leve a sério a vida de um discípulo de Deus. Siga Jesus Cristo, ande as pisadas de Cristo, aí você vai poder voltar a ser feliz e a ter a força de Deus ao seu lado. Volte para o esconderijo do Altíssimo, volte à sombra do Onipotente. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água e vamos orar comigo em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu entro, ó Pai, nesta oração com o Senhor, mais uma vez em prol de todas estas pessoas que nos acompanham, aos doentes, aos enfermos, aos que estão passando por algum tipo de crise, até aqueles, ó Pai, que o pecado dominou eles. O pecado tem feito desta pessoa, meu Pai, até mesmo escárnio, zombaria desta pessoa. Estou lhe pedindo, Senhor, que o Senhor, meu Pai, com esta palavra, mova esta pessoa a tomar uma decisão correta, a andar num caminho certo, a fazer que a sua palavra seja a única verdade para o coração dela. Oro também por aqueles que estão doentes, com cânceres, pessoas, ó Pai, com diabetes, pessoas com caroços, pessoas, ó Deus, com hanseníase, pessoas, ó Deus, que estejam agora nesse momento acamados, com problemas nos rins, nos pulmões, pessoas que não conseguem caminhar, que há uma dificuldade para caminhar, essa pessoa não respira direito. Meu Deus, alergias terríveis têm dominado esta pessoa. Eu estou declarando agora, meu Pai, sobre esta pessoa, a cura perfeita, a cura completa desta pessoa, segundo a Tua palavra. Assim eu determino, segundo Isaías 53:4, verdadeiramente o Senhor levou sobre si nossas enfermidades. Eu declaro essa pessoa curada. E assim como Paulo, Pai, apresentava ao Senhor retalhos dos seus aventais e enviava aos doentes, eu oro sobre estas águas. Quem está em casa, quem está pela TV, pelas redes sociais, que ao beberem destas águas, recebam, meu Pai, como se fosse o remédio do céu, uma unção do céu sobre estas águas, e todos sejam curados em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água.